Olá, me chamo José, sou aluno do curso de Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Goiás. Além de mim, o grupo também é composto pelos alunos João Victor Rocha Guimarães e João Pedro Constantino. Viemos explicar o que são provas por contradição, contraposição, se, somente se e contra-exemplo. Na matemática, provas são demonstrações que têm como finalidade, dados certos axiomas, demonstrar de forma indiscutível que tal afirmação é verdadeira. Essa é feita por implicações lógicas e demonstrações de operações. A prova por contradição ou absurdo se baseia na equivalência lógica existente entre as proposições P implica que e negação de P e não que. Então seria assim, feita a demonstração do tipo P implica que, suponhamos que a sentença P é verdadeira e que a sentença Q é falsa. Partindo desse pressuposto, depois de efetuarem as implicações lógicas e as operações, chegamos a um absurdo, o qual P e não Q é falso. Logo, a negação de P e não Q é verdadeira. No exemplo, provaremos que nenhum número inteiro pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. O primeiro passo do processo é separar quem é P e quem é Q na proposição, o qual P seria um número n qualquer, para n um número inteiro, e Q seria que n não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Então, iremos supor por absurdo que um número inteiro n pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Logo, existirão k e l, tal que l pertence aos inteiros e k também pertence aos inteiros. E sendo n um número inteiro par e ímpar, n pode assumir a forma 2k e 2l mais 1, a qual, respectivamente, são as formas de se escrever em números pares e ímpares. Então, como n pode assumir essas duas formas, nós podemos igualá-las. Então, 2k seria igual a 2l mais 1. Subtraindo o 2l dos dois lados da equação, chegamos a esse formato em que 2k menos 2l é igual a 1, e dividindo a equação toda por 2, chegamos em que k menos l é igual a meio, e aí que se dá o absurdo. Afirmando que k menos l é igual a meio, isso é um absurdo, pois não há como a subtração de dois números inteiros ter como resultado um número que não seja um inteiro, como, por exemplo, o meio ou 1 sobre 2. Sendo essa sentença, então, uma contradição, provamos que negação de P e não Q é verdadeira, afirmando, então, a veracidade da primeira proposição. Seguindo com o próximo tópico da apresentação, temos o se, somente se, o qual, se somente se, também se baseia na equivalência lógica existente entre a proposição P implica Q, mas nesse caso a proposição também tem implicação lógica para Q implica P. Logo, se pensarmos em uma sentença A, se e somente se B, temos que entender que A implica em B e B também implica em A, sendo possível representar essa proposição pela forma A, se somente se B. Pois para que a afirmação seja verdadeira, tem-se que provar as duas partes da proposição. E vamos considerar o seguinte exemplo. Seja A pertencente aos inteiros, provemos que se A é um inteiro positivo, A é par se e somente se 7A mais 4 for par. Logo separando as sentenças P e Q da proposição, temos que P seria igual a A par e inteiro, e Q igual a 7A mais 4 também é par. Logo teremos que provar que P implica Q e também que Q implica em P. Fazendo a primeira parte de P implica em Q, faremos uma demonstração direta de que se A é par, 7A mais 4 também é par. Então, consideremos que A é par, logo podemos escrever A da forma 2n, para n também sendo inteiro. Logo, na equação 7A mais 4, substituindo A por 2n, temos 7 que multiplica 2n mais 4, que resulta em 14n mais 4. Colocando o 2 em evidência nos termos, temos que 2 que multiplica 7A mais 2. Então, consideremos essa parte 7A mais 2 como um inteiro z, podendo reescrever na forma 2z.
2e é a forma como se escreve o número par, então podemos concluir que essa parte da proposição é verdadeira, que 7a mais 4 seria par, verdade. Agora, iremos à segunda parte do se e somente se, que seria a gente provar que Q também implica em P. Essa parte nós faremos por contraposição, no qual não P implica em Q, que é equivalente a Q implica em P. Então temos que A é ímpar, logo 7A mais 4 é ímpar. Então consideremos que A é ímpar, logo podemos escrever A na forma 2n mais 1, para n o inteiro. Substituindo em 7a mais 4a igual a 2n mais 1, temos 7 que multiplica 2n mais 1, fecha parêntese, mais 4, que se dá em 14n mais 7 mais 4. Um outro jeito de se escrever isso seria na forma 14n mais 10 mais 1, que é equivalente a 14n mais 7 mais 4. Dessa forma, podemos colocar o 2 em evidência nos termos 14n e 10, da forma que ficaria 2 que multiplica 7a mais 5, fecha parêntese, mais 1. Então, iremos considerar agora 7a mais 5 como um número inteiro z, reescrevendo então na forma 2z mais 1. 2z mais 1 é a forma também que se escreve o número ímpar. Então, podemos assim concluir que a segunda parte da proposição também é verdadeira. Concluindo assim que a proposição P, se somente se Q, é verdadeira. E assim se dá o processo de prova se somente se. Meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco sobre a prova por contraposição. A prova por contraposição se baseia na equivalência lógica existente entre as proposições P implica Q e não Q implica não P. Ela é muito útil quando você percebe que a prova direta de uma proposição vai ser muito complicada. Dessa forma, você tem a alternativa de tentar provar a contraposição dessa afirmação e, se você conseguir, ela vai ser válida porque elas são equivalentes. Para demonstrar como a prova por contraposição pode ser útil, a gente pode considerar como exemplo o seguinte teorema. Se n² é par, então n é par. Se a gente tentar realizar essa prova de forma direta, ou seja, da forma P implica Q, a gente consideraria o nosso P n² é par e o nosso Q seria n é par. Sendo assim, n² é par, ou seja, ele vai ser da forma n² igual a 2k. Se você desenvolver isso, você vai chegar na conclusão de que a raiz de n² é a raiz de 2k. E isso é muito diferente do que a gente está tentando chegar, ou seja, é muito diferente de que n é par. Dessa forma, a gente pode tentar olhar a contrapositiva dessa afirmação, ou seja, o não Q implica não P. E aí a gente teria que, se n não é par, então n² não é par. Isso é a mesma coisa que você dizer que se n é ímpar, então n² é ímpar. E essa prova é uma prova que a maioria das pessoas já estão familiarizadas. É uma prova muito simples que você consegue desenvolver em poucas linhas. Então eu fiz ela aqui no slide. E você pode perceber que você chega realmente à conclusão de que n² é ímpar. Como essas duas afirmações são logicamente equivalentes, você pode dizer que sim, se n² é par, então n é par. Olá, meu nome é João Victor e agora eu vou explicar como funciona uma demonstração por contra-exemplo. Na lógica e em suas aplicações à matemática e à filosofia, um contra-exemplo é uma exceção a uma hipótese geral, ou seja, é um caso particular que falsifica uma quantificação universal do tipo todo x é um y. Resumindo, é usado para verificar que uma proposição é falsa. Bem, a seguir temos uma demonstração de uma prova por contra-exemplo. No exemplo, temos que todos os números primos são ímpares. Para demonstrar, basta apresentar uma prova falsa, onde temos um número que é primo, porém não é ímpar. Nesse caso, podemos apresentar o 2, onde ele é primo e par. A seguir, temos outra demonstração de uma prova por contra-exemplo. Se A vezes B é par, então
A e B são pares. Essa proposição é falsa, pois se A é igual a 4 e B é igual a 3, temos que A vezes B é igual a 12, um número par. E os dois elementos iniciais, um é par e o outro é ímpar. Logo, a proposição acima ela é falsa. Sendo assim, chegamos ao final da apresentação e até mais.